Oi, Olá, maravilhosa! Olha, gente, que prazer, tá vendo? Eu convidei essa mulher, conheci ela há pouco tempo, mas de ouvir ela falar, vendo ela falar, assim, eu falei, nossa, eu tenho que convidar essa mulher para ela fazer uma live, e ela, de prontidão, aceitou estar aqui comigo. Então, Dri, é um prazer te receber aqui nessa live, viu? Que prazer te receber. Se apresente aí. Quem é a Adriana? boa noite, obrigada, Cícera. Realmente, assim, eu é que agradeço a oportunidade de estar participando com você, que é uma pessoa encantadora. Eu quero começar pedindo desculpas, porque eu tô me recuperando de uma gripe, então, eventualmente, pode ter uma tosse, um espirro, a Fica voz está um tranquilo. pouco anasalada, mas a vida é exatamente assim, né? Nós estamos aqui fazendo exatamente como é o nosso dia a dia. Então, estamos um pouquinho, né, mais abatidas, mas o nosso propósito continua firme e forte. Quem Verdade. faz, quem sabe faz ao vivo. Então, dado essa pequena introdução, eu sou Adriana Couto, eu sou terapeuta, com foco em mentoria para mulheres, né, principalmente visando fazer esse despertar, esse desabrochar de tudo aquilo que a gente já tem de maravilhoso dentro de nós, que muitas vezes nós até sabemos, mas deixamos de ladinho porque priorizamos outras coisas. Outras vezes não temos essa percepção e nem a noção da importância e relevância que nós temos como pessoa. Porque uma coisa importante quando eu falo no meu trabalho com mulheres, eu gosto sempre de sinalizar isso, tá, Cícera? Não é uma questão de gênero, de bandeira, de. Não. Né? A minha opção em trabalhar com mulheres é pela minha identificação. Eu uso a minha experiência, né? Eu diria que eu sou a própria persona, os meus percalços, as minhas dificuldades, as minhas superações, como ferramenta e instrumento de trabalho também. Então, quando eu falo em mulheres, eu falo no ser, né? No ser humano. Mas como eu uso a minha própria experiência, por isso eu fiz esse direcionamento, tá bom? Ah, que prazer. Então, ó, vocês já viram aí que vem coisa boa por aí. Então, quem é a Adriana? Você é de onde? Onde você nasceu? Você é casada? Você tem filho? Se apresente aí para esse povo. Então tá bom. Eu sou a Adriana, que é de Porto Alegre, uma guria de Porto Alegre, eu sempre gosto de dizer isso. Embora eu já esteja em São Paulo há 20 anos, eu vim para cá a trabalho. Eu era executiva no mercado financeiro, então já trabalhei em rede de agências, departamentos. Foi muito bacana, porque com isso eu consegui crescer. Saí de Porto Alegre, já trabalhei em Santa Catarina, em Florianópolis, voltei para Porto Alegre, depois vim para São Paulo. Então, tudo isso vai trazendo muita experiência para a gente como ser humano, porque tu fica longe da família. Eu tive o privilégio de, nas duas oportunidades, tanto em Florianópolis como em São Paulo, morar com uma grande amiga minha de Porto Alegre. Então a gente cresceu juntas, profissionalmente, como pessoa. Ela já extrapolou, né? A Claudinha, ela já extrapolou a amizade, ela já é uma irmã. Então, isso me trouxe para São Paulo essa coisa de querer crescer. E na época eu era solteira, então fica muito mais fácil tu ter essa mobilidade de mudar de cidade, mudar de lugar, principalmente para nós mulheres, quando a gente tem, né, não tem, eu não tinha assim um vínculo de companheiro, de filhos, e isso facilitou a minha mudança para cá. Mas, óbvio, que em São Paulo eu conheci meu companheiro, que está comigo há 15 anos, que é o Edson. Dada a minha idade, como eu brinco, né? Já, eu não vou dizer mais avançada, mas quando eu o conheci eu já tinha 43 anos, então até tu conhecer, desenvolver o relacionamento, ver que realmente é com aquela pessoa que tu vai investir, né? Para ficar nessa jornada, eu senti que já estava meio tarde para ser mãe, embora eu ame crianças, tenho sobrinhos maravilhosos, ajudei na criação dos meus irmãos menores,
mas nunca tive também esse sentimento de que se eu não fosse mãe de fato, de direito, talvez eu não tivesse vivido todas as minhas experiências. Eu acredito que nada é por acaso e Deus sabe muito bem o que faz com as ferramentas que ele tem aqui na Terra. Então, ele tem uma filha, né, de 19 anos, a Marcela, uma menina maravilhosa, que eu sempre brinquei com ela que eu era mãe de coração, embora ela também tenha uma mãe maravilhosa. Então, é um assunto também muito bem resolvido para mim. E estou em Atibaia há 9 anos, desde que eu me aposentei formalmente, vamos dizer assim, saí do mercado de trabalho formal. E aí eu fiz essa opção de qualidade de vida, e aí foi surgindo efetivamente esse propósito de ser terapeuta, mentora, e chegamos aqui. Ai, que bênção. Olha aí, a mulher que saiu para chegar mesmo, né, Dri? E é isso que a gente, como mulher, a gente, vamos entrar já aqui em algumas perguntas, né? E a gente tem que se valorizar e ter esse, como você falou, ser, né? Como você falou, saber o que você quer. Né? Saber o que você quer. Não ficar depois, ai, não aconteceu isso, não aconteceu aquilo, ai, podia ter. Não, acabou, é aquilo e pronto. Se Deus permitiu que fosse assim, porque tudo é permissão do Senhor, né? Nada foge do controle de Deus, não adianta a gente falar, porque não, é Deus, ele sabe usar tudo no seu devido lugar, né? E aqui, começando já, uma perguntinha, bem já para você já meter aí um foguinho aí na conversa. Por que, Dri, que tem tantas mulheres que não gostam de se olhar no espelho? Olha, eu te diria que a questão não é o não gosta de se olhar, ela até se olha várias vezes, mas eu acredito que é aquele olhar muito mais da parte externa do que da parte interna, né? Então a gente acaba vivendo dentro de um ritmo que a vida nos impõe, né? Que é de administrar o nosso dia a dia, família, trabalho, todas as questões que a gente tem para viver. E esse olhar, né, interno, lhe dá um pouco mais de trabalho, porque ele vai nos fazer observar aquelas questões que a gente vai deixando de ladinho para depois, ou que até mesmo a gente atribui que são questões que envolvem as outras pessoas ou o mundo mudar. E que, na verdade, nós é que devemos fazer a nossa mudança. Então, eu acredito que tem mulheres que já estão buscando esse olhar, mas ainda é um espaço muito grande para se crescer, para se desenvolver. E aí a gente tá aqui para ajudar a compartilhar com as nossas próprias experiências, né, Cícera? Porque eu sei que você também faz um trabalho parecido de auxiliar nessa caminhada. Porque, na verdade, o olhar no espelho, eu sempre digo, não é para olhar procurando problemas, porque aí que tá. As mulheres, né, nós mulheres, nos olhamos no espelho muitas vezes para ver se o cabelinho branco não está aparecendo, se tem uma espinha, uma ruga a mais, enfim, aquelas questões do dia a dia, né, feminino, que os homens também têm as suas. E quando eu digo se olhar com profundidade, não é no sentido de procurar defeito. Não, até porque eu não acredito que a gente tenha defeitos. Nós temos características. Características que nos favorecem, características que às vezes puxam o nosso próprio tapete. Né? E quando a gente tem essa percepção do que me favorece e do que me atrapalha, fica muito mais fácil de eu própria me ajudar e não depender de ações e fatores externos. Então, eu acredito que isso, existe essa crença muito forte que se olhar no espelho é procurar defeito, é procurar problema. E não, é procurar justamente todas as soluções que estão dentro de nós. Olha aqui, tá vendo? Já tá aí, já esclarecendo muitos pontos, porque como você falou, né? A gente às vezes olha no espelho mesmo, procurando algum defeito mesmo. Eu hoje mesmo, agora há pouco eu tava, digo, menina, tá nascendo um cabelo branco em mim. Eu já não faço mais isso.
Então, tá vendo? É como você falou, muitas das vezes a gente não olha dentro, né? A essência que tem dentro, né, Dri? E a gente acaba olhando para nossas falhas, para nossos defeitinhos, que a gente vai ter, né? Lógico que Deus foi assim. Eu não vou falar que Deus foi favorável para algumas mulheres e outras não, não. Todas nós somos filhas amadas, filhas lindas do Senhor, independente do que você seja gordinha, que você seja magrinha, né? E não tem esse cabelo afro, cabelo liso, cabelo do que Deus fez você do jeito que tinha que ser. Mas nós, como seres humanos que somos pecadores, a gente acaba querendo mudar o que Deus fez, né? Né, Dri? Acaba querendo mudar o jeito que Deus nos fez, né? Essa é uma questão bem importante, sabe, Cícera? Essa questão da gente não valorizar a nossa essência. Eu me recordo, só para contar assim um pouquinho, eu tinha 10 anos quando eu ganhei um relógio do meu avô. Nossa, aquilo foi assim, nunca vou esquecer, né? O relógio do meu avô. E na hora que eu fui botar o relógio no pulso, naquela época, e até hoje de uma certa forma, eu percebi que as pessoas botavam o relógio do lado esquerdo, né? Não me pergunte por quê. Mas com 10 anos eu pensei, não, mas eu não quero ser igual a todo mundo. Se todo mundo põe no esquerdo, eu quero colocar no direito. Hoje, fazendo essa leitura, eu fico feliz com essa escolha que eu fiz lá atrás, né, mesmo sem ter tido um entendimento. E isso também, por exemplo, a gente pode falar de moda. A cada ano, a cada estação, nós temos a moda. Cores, né, que vão se reinventando, estampas. Aí a moda vai, a moda vem. E eu sempre penso o seguinte, né? Não sou eu que tenho que me adaptar à moda. A moda que tem que. Então, o fato de ser moda não quer dizer que eu tenha que usar. Porque talvez aquela cor, aquele modelo não me favoreça. Ou pode ser até que me favoreça, mas eu me olho no espelho e não me reconheço. Então, o que eu percebo é que nós fomos criados de uma certa forma para querer ser igual à maioria. Se a maioria usa o tênis para fazer exercício, então eu vou usar o tênis. Enfim, a gente foi muito condicionado a viver igual à maioria. E a questão não é viver igual à maioria, nós somos seres únicos. E é justamente essa diferença que é a nossa beleza, como tu disse antes. Não importa se é gordinha, baixinha, alta, magra, cabelo liso, preto, não importa. Não importa a raça, não importa a língua. Nós somos seres humanos e todos temos valor. E esse valor é a nossa diferença. E a gente fica se comparando, né? Não tem a história da grama do vizinho? A gente olha para a grama do vizinho e diz: nossa, aquela grama tá verdinha, tá limpinha. Só que o que a gente não sabe é que daqui a pouco ele levanta antes de mim para dar uma pintadinha nela para ela ficar mais verde que a minha. Mas como eu não sei, eu acho que a dele tá melhor que a minha. Então, isso é uma coisa que eu percebo muito no ser humano de uma maneira geral. Essa falta de alto valor como ser humano, da sua essência. Eu sou importante porque eu nasci, eu sou importante porque eu estou aqui, eu sou importante porque eu tenho a minha história para ser vivida. Simples assim. Olha, você falou algo muito importante, Dri, sobre a moda. A moda é você que faz. Cícera, quem me conhece sabe que minha moda é colorido. Eu gosto de roupa colorida. E não tem por que as pessoas falarem, você. É, Cícera, minha essência. Eu não posso mudar por causa de uma moda. Não, eu posso melhorar, lógico. Que eu vou acompanhando alguma coisinha. Eu digo, opa, isso aqui não tá dando muito certo, eu vou. Mas eu não deixo ninguém ditar regra para mim usar a roupa que eu gosto. Eu uso porque eu gosto, eu me olho no espelho. Todas as vezes que eu me arrumo com minhas roupas coloridas que eu gosto, eu falo, nossa, como eu estou linda.
Essa roupa combinou comigo. Então, isso que faz toda a diferença. Agora, você querer se encaixar em padrões que não eleva você, então tá errado. Eu falo para as mulheres sempre, de mulheres não se comparem. A comparação te faz ficar doente. Eu não me comparo, não me comparo. Eu gosto de me arrumar, mas do meu jeito. Já teve até algumas que falaram, ai, eu quero ver com você para te dar uns toques de moda, essas mulheres coach, não sei das coisas. Eu falei, gente, eu agradeço muito de coração. Eu fico feliz que eu vejo. Gente, eu vejo cada mulher com cada roupa linda. Eu digo, essa roupa ali pra ela tá linda. Mas pra mim não ia ficar bom. Não ia ficar bom em Exatamente. mim. E, Então a e- gente tem que tomar esse cuidado de não querer ser igual a outra. Eu não posso ser igual a Adriana. A Adriana tem o cabelo dela, ó, curtinho, bonitinho, arrumadinho. Imagina eu ficar com o cabelo. Não combina com Cícera. É da Adriana, então eu tenho que ficar com meu cabelo aqui meio cacheadinho um pouco, aliso um pouquinho e tá tudo certo. Então, os padrões do mundo que o mundo quer colocar pra gente, a gente não pode permitir. A gente não pode, porque a gente adoece de querer ser um padrão que não se encaixa com sua e- personalidade. e aproveitando esse gancho que tu falou agora de cabelo, e isso também tem a ver com questões de espelho, seja, né, o físico, o interno, mas há um ano atrás eu fiz uma reflexão sobre isso, que foi a seguinte, né? De vez em quando a gente pega lá as fotos antigas e começa, Uhum. nossa, esse meu cabelo, nossa, aqui eu usava uma franja, enfim. E a gente se ama naquelas fotos. E aí vai no salão e quer cortar o cabelo daquele mesmo jeito. E eu já fiz isso algumas vezes. E o resultado não é mais o mesmo. Só que até eu conseguir ter essa percepção, leva um tempo para gente, porque mexe com a nossa vaidade, né? Uma série de coisas. Mas aí, quando eu comecei a perceber, eu digo, vamos lá, Adriana, eu não tenho mais a mesma idade, por conta dos hormônios de menopausa, o fio do meu cabelo mudou. Tirando toda a parte física hormonal, eu também não sou mais aquela pessoa de 10, 15 anos atrás. E não é porque eu deixei. Não, os meus valores e a minha essência são exatamente as mesmas. Mas eu estou sempre buscando a minha melhor versão para o momento presente. E aí eu comecei a pensar, Adriana, tem que, assim, se hoje o teu cabelo fica melhor curto, porque às vezes eu penso que ele é mais comprido, ok. Então, quando a gente consegue, sabe, Cícera, entender que o momento presente é esse, a gente fica mais livre. Porque a gente perde muito tempo querendo ser aquela Adriana ali do passado, sabe, ter aquele cabelo. E eu digo isso, como eu digo, pode parecer uma bobagem, mas se a gente levar isso para vários âmbitos, para ruguinha, para o olhinho mais caído, para a boca, para todas as marcas que o tempo nos traz. Se eu não aceito isso, se eu não acolho que isso faz parte da minha história, eu não consigo viver o presente. Eu vou estar sempre querendo voltar àquele passado, que ainda que eu consiga voltar nele fisicamente, dentro, eu já evoluí, eu já mudei. Não vai combinar, entendeu? Verdade. Olha, tá vendo? É isso. E isso, Dri, que a gente faz, né, esse trabalho que a gente constrói com essas mulheres, de levantar a autoestima delas, né, é muito importante. Por quê? Porque às vezes eu converso com algumas mulheres, eu não gostei. Gente, para. Hoje mesmo eu estava conversando com um, eu falei, olha, tem dia que eu pego umas mulheres da vontade de eu, olha, de menina, tu é tão linda. Olha, não fica procurando coisa para estar. Ai, aqui não tá bom, aqui não tá. Gente, a gente tem que ser a gente. Lógico, se a gente puder cuidar, isso, gente, eu não tô aqui dizendo que a gente não possa ir para uma academia, que a gente não possa fazer um regime. É saúde, é diferente de você querer ser uma coisa que você não é. Um exercício é maravilhoso, eu tento fazer aqui, mas aqui de vez em quando não dá, não. Mas assim, é muito bom você ter um hábito de ter uma alimentação saudável, é muito importante isso, mas isso é para a sua saúde, não você colocar isso como algo que você tem que fazer por pressão, porque eu tenho que ficar com esse corpo, porque eu tenho que ficar. Não, não precisa. A saúde é em primeiro lugar, né, Dri? Mas Esse assim, equilíbrio é fundamental.
Então, isso que eu falo, às vezes pode, a gente tá falando aqui, fazer, mas a mulher tem que ficar, né, relaxada, não pode fazer uma academia. Não, não é isso que a gente tá falando. A mulher tem que se cuidar, sim, mas com moderação, sem passar os seus limites. Porque tem muitas mulheres que passam do limite, quer fazer um negócio, uma cirurgia de lá, uma cirurgia de cá, nada contra quem faz. Eu não tenho coragem de fazer algumas coisas, mas eu acho essas mulheres corajosas de ir lá e fazer essa cirurgia. Olha, eu acho muito corajosa, mas assim, eu acho que tem que ter um limite para isso, porque acaba, às vezes, saindo, né, daquilo. Às vezes você acaba sendo uma pessoa que você olha no espelho e você já não se vê mais quem você era, de tanto você fazer algo, né, Dri? A grande questão para mim, né, na minha vida, é o bendito equilíbrio. É a gente conseguir essa equação para tudo, como tu disseste, na alimentação, na parte física, exercício, esporte. Eu até brinco com muitas amigas minhas, né? Eu digo, nossa, te admiro por levantar cedo, dançar, pedalar, correr. Essa pessoa não sou eu. Eu procuro, dentro do meu esforço, né? Faço pilates. Não faço pilates porque eu amo. Eu faço porque eu É, preciso. Então, existe uma diferença entre querer e precisar. Esse equilíbrio. Porque se a gente for fazer só aquilo que a gente gosta, fica um aí, pouco complicado. Então, tá bom, eu quero. Não, mas eu preciso. Então, vamos achar esse meio termo. Então, por isso que isso que tu falou. Eu mesma, eu fico às vezes, nossa, eu quero fazer tanta coisa, mas eu já não quero mais levantar às 6 da manhã como eu levantei no passado. E tá tudo bem. Então, esse respeito por nós mesmas, porque a gente fica se comparando sem querer com outras pessoas que a gente admira. Porque eu gostaria de ter mais foco. Só que daí eu penso, tudo bem, eu não faço isso, mas daí eu faço outras coisas que daqui a pouco essa pessoa gostaria de fazer e não consegue fazer. E é isso que é a diferença. É quem nós somos. Então, esse equilíbrio entre aquilo que eu preciso, né, para eu viver com qualidade, isso de cuidado físico, sabe, Cissa, eu acho extremamente importante, desde que não nos consuma, né? Não seja um extremo. Porque tudo aquilo que é extremo na vida da gente não é legal. Né? Então, qualquer coisa, né? Comer por ansiedade, que eu já fiz e tenho que me controlar, porque a gente leva ela um docinho, alguma coisa. A gente tem muitas válvulas de escape. E é esse entendimento que a gente tem que buscar. Eu quero ficar mais bonita, então eu vou gastar muito com roupa. Posso gastar muito com roupa? Não posso. Então, mas eu quero ficar. Então, esse equilíbrio, né? Sempre procurar viver bem, mas dentro de um equilíbrio. Porque se eu faço bem para um lado e prejudico o outro, não funciona a matemática. Então, é esse verdade. equilíbrio em tudo é que a gente vai buscando também, e aí a gente entra num amadurecimento, né? Ai, que benção. Pois é. Mas, e você, Dri? Você trabalha há quanto tempo com mulheres? Você trabalha com mulheres jovens? Qual a idade que você trabalha? Muito Como bem. que é seu trabalho? Eu te diria que, informalmente, até estava conversando com uma grande amiga hoje no horário de almoço, eu diria que eu faço mentoria a minha vida inteira. Eu sempre gostei de ensinar, de compartilhar, mas quando eu falo ensinar, não é necessariamente dizer pega essa agulha, coloca Isso. ali, não. É pensar uma visão mais ampla das coisas. Então, por Uhum. exemplo, quando eu trabalhava em agência bancária, tinha aqueles estagiários, né? Normalmente meninas, em agência geralmente são mais meninas que tem para atender ali no caixa eletrônico, aquela parte toda. E eu sempre pegava elas, por livre, espontânea vontade, e eu dizia, meninas, eu imagino que vocês devam querer o meu lugar, para ser contratada pelo banco, para ter os benefícios. Então, tudo que vocês quiserem, eu ensino para vocês, para amanhã vocês estarem aqui. E, eventualmente, uma ou outra queria. E era tão gostoso quando eu percebia e ela crescia, era contratada pelo banco. Depois, quando eu tive cargos de liderança, que eu tinha equipes,
meu discurso sempre era o mesmo. Olha, eu acredito que tu deva querer o meu lugar. Então, deixa eu compartilhar contigo a minha forma de pensar, de ver as coisas, porque. Rodrigo, só, só, só aí você falou algo muito importante que eu acho que, nossa, muito, muito importante que hoje não tem. Você falar, que você ensina e falar, você quer o meu lugar. Gente, isso é muito importante. Como assim? Porque hoje, se entrar uma pessoa em alguma coisa, em alguns lugares, e se destacar um pouquinho a mais, a pessoa já fica com medo. Ai, vai tomar meu lugar. Você não, você falava assim, você vai querer estar no meu lugar. E aí? Como que fica essa história? Porque hoje uma pessoa se destacou mais do que outra um pouquinho, misericórdia, já é um terror para alguém que está ali. E isso que você está falando, que coisa interessante, você ajudar, ensinar e ainda falar, você vai estar no meu lugar. Olha que coisa linda de se ver. Eu te confesso que felizmente, eu praticamente não tive problemas assim de relacionamentos profissionais. Não que alguém não tivesse comigo, mas eu sempre pensei e penso, tem lugar para todos. E a gente tem que compartilhar. Então, sempre que eu disse isso para as pessoas, né? Você deve querer o meu lugar, porque primeiro, para eu poder crescer, tem que ter alguém preparado para assumir o meu lugar. E às vezes que eu sempre quis crescer, que eu busquei isso, nunca eu quis o lugar de outra pessoa. Porque sempre tem. Tanto que um dos motivos pelos quais eu vim para São Paulo foi pela quantidade de oportunidades profissionais que tem aqui. Então, eu nunca tive medo de concorrer. Aliás, eu nunca pensei em concorrência, porque eu não enxergo. Eu sempre enxergo essa coisa da gente se ajudar. E eu posso, Cícera, por exemplo, te dar. Tu pode dizer assim, Adri, tu fez um bolo que eu amei. Me dá a receita. Eu posso te dar a receita. Eu posso te dizer exatamente todos os ingredientes que eu comprei. E não te esconder nada. E mesmo assim, na hora que tu for fazer, vai ser o teu tempero. É o teu jeitinho. Entendeu? Então, por isso que eu digo assim, eu nunca me preocupei com essa questão, felizmente, né? Até tu chamou atenção para isso, de concorrência. Então, eu sempre gostei de ensinar, sempre gostei de compartilhar, e por todos os lugares que eu passei a trabalho, eu sempre teve uma época que quando eu cheguei em São Paulo, fui gerente de uma agência que eu brinco, a gente era uma agência muito grande de clientes, né, de alta renda, e tinha uma empresa terceirizada que fazia serviço de copeira. E embora ela não fosse minha funcionária, né, ela era de uma empresa terceirizada, eu disse para ela, eu tratava ela como igual. E foi muito bom porque ela, dentro do trabalho, ela ficava prestando atenção, ela já sabia atender cliente e ela fez curso de telefonista e eu indiquei ela para a empresa também de telefonista dentro do banco, que era terceirizado, e eu disse para eles: eu vou resolver o problema de vocês, que é me atender. Eu quero que vocês contratem esta pessoa para trabalhar dentro da minha agência, porque ela já sabe. Então, assim, e ela era uma pessoa casada com 4 filhos. Meu Ela se Deus. dispôs a fazer algo que muita gente solteira não faz: estudar, sabe? Que na hora do almoço dela, ela tinha 30 minutos de almoço, e eu dizia para ela: pega esse teu tempinho, senta do lado da telefonista e já vai vendo como é que ela trabalha. Porque tu vai fazer o curso. E deu tudo certo. Depois que eu saí da agência, eu não tive mais contato com ela. Então, por isso eu te digo assim, Cícera, não o trabalho que eu faço hoje, claro, ele tem muito mais direcionamento. E foi muito difícil para mim escolher se seria homens, mulheres, qual faixa etária, que tu me perguntou. É. Porque eu adoro falar, inclusive com um bebê que recém nasceu, né? Eu converso de igual para igual, por incrível que pareça. Eu gosto de conversar. Para mim não existe idade, mas para eu ser mais assertiva, para eu poder também dar um resultado melhor,
Eu fui afunilando, fui buscando. Eu também fiz uma mentoria ano passado com uma pessoa muito especial para mim, que me ajudou nesse processo, porque foi muito. Eu tinha que fazer uma escolha. Quando ela me disse qual é a faixa etária que tu quer atender, foi ruim, porque eu tive que, na minha cabeça, eu estava excluindo pessoas. E não é isso que o meu coração quer fazer. Mas daí vem o entendimento. Para eu ser mais assertiva, eu preciso fazer, né, esse afunilamento. E foi nesse espaço de tempo que eu fui chegando nessa faixa etária. Que hoje a minha base de trabalho, eu digo que é a partir dos 40, vamos dizer assim. Né? Uhum. Porque é uma fase, na fase dos 40, eu enxergo a mulher como aquela mulher que, de uma forma geral, ela já exerce vários papéis. O de profissional, o de mãe, o de mulher, o de amiga, o de família, enfim. Só que tudo isso teve um preço. E é bem provável que o preço é o seguinte: o papel dela como ser humano, nem sei onde é que está. Porque provavelmente ela procura atender todos os outros papéis para poder fazer a roda girar. E se tu perguntar para ela o que ela gosta, o que ela precisa, Uhum. ela não vai saber responder porque ela deixa para depois. É verdade. Então essa é uma primeira etapa. Depois disso a gente vai ter uma outra etapa que eu digo que é o 60 a mais, que daí já é aquele outro perfil de mulheres que já alcançaram de uma certa forma a sua autonomia financeira, pessoal, tem a sua vida de uma certa forma estabilizada, mas elas têm muito, muito, muito para contribuir. Elas têm uma sabedoria para compartilhar. E é como eu te disse, pensa, eu vivi mais de 30 anos no mercado corporativo. O que, que eu faço com tudo isso que está aqui dentro e que eu sei que eu posso compartilhar, porque isso não mudou, o ser humano ele não muda. As nossas necessidades, elas continuam as mesmas. Então, e é isso que eu enxergo nas mulheres nessa faixa, né? Dos 60, dos 70. Eu vejo mulheres extremamente inteligentes, cheias de sabedoria, mas que muitas vezes acham que estão no final da linha, que não servem para mais nada. Por quê? Porque a sociedade diz isso e elas aceitam. Então, são duas mentorias que eu fui elaborando através dos meus próprios aprendizados, que é a mentoria Lumina e a mentoria Fênix, que tem sido o meu foco, né, nesse momento. Então, as mulheres com as quais eu tenho trabalhado nesse momento são essas faixas etárias. Acima de 40, dentro desse programa da mentoria Lumina, e acima de 60, não exatamente, não precisa ser exato a idade, porque a mentoria ela é uma coisa específica, ela não é igual, ela tem uma espinha dorsal, mas para cada pessoa é uma pessoa. Então é muito gostoso porque não existe um plano certo, nem pronto. A gente vai começar a conversar e as coisas vão acontecer. Mas os momentos das mulheres é que são diferentes, entendeu? Olha que legal, que legal. É, você falou aí, né, das mulheres, né, que faz tudo, né, acaba se doando muito. Aí entra nesse ponto de quando, cadê quem sou eu, né? Quando se olha ali mesmo no espelho, não se enxerga mais mulheres que não se cuidam devido a tanta coisa que ela faz, né? Então isso eu creio que é por esse motivo de excesso de compromissos de trabalho, porque nós mulheres, vamos combinar, nós somos uma racinha que faz muitas coisas de uma vez só. Mas muitas das vezes a gente acaba se privando, né? De coisas para nós faz tanto para o outro que acaba a gente não conseguindo mais se olhar mesmo no espelho, a gente tirar um tempo para nós, se cuidar mesmo, ir no cabeleireiro, ir numa manicure, fazer. Gente, isso aí é da mulher, ela tem que ter isso.
Isso não quer dizer que você vai. Temos que ser essa mulher que se cuida. Porque se você deixa isso também, você vai acabando ficando ali, né? Como você falou, não se enxerga mais, não se encontra mais. Quem sou eu? Né? Quem sou eu, essa mulher que faço por todos, por filho, por marido, por amigo, por cachorro, gato, tudo. E eu fico onde nisso, né? Mas é como a gente já falou aí no começo, tem que ter esse equilíbrio, né, Dri? Tem que ter esse equilíbrio para a pessoa poder viver, para as mulheres poder viver, né? Porque nós sabemos que nós precisamos disso, né? E assim, uma coisa que eu falo também, algo que eu sempre coloco, é quando você tem também um parceiro. Vamos colocar um pouquinho nesse, né? Hum, Um parceiro também que te apoia, que te coloca, igual eu falo por mim, o meu marido é uma coisa assim incrível. Ele me coloca pra cima, ele fala, vai, às vezes eu tô meio assim, o que é que tu tá fazendo sentado? Por que é que tu não já foi fazer isso? Porque então meu marido é o que mais me incentiva para fazer tudo que eu faço. Porque, gente, hoje, quem eu já contei um pouquinho né, no evento que eu fiz, contei um pouquinho da minha história, como que eu era. E eu venho nessa minha trajetória de uns 10 anos atrás, é pouco tempo ainda, que eu comecei a ver, conhecer, saber quem era a Cícera. Era uma mulher totalmente escondida, eu era uma mulher totalmente que não se cuidava, uma mulher que não tinha amizade com ninguém, uma mulher que não gostava de estar nos lugares. E hoje, quem me vê, quando as pessoas vê eu falando isso, falando, não é brincadeira, né? Eu digo, não é brincadeira, não, é verdade. Mas para isso, eu fui buscar conhecimento, fui buscar ajuda profissional, de terapeuta, igual a Adriana, igual outras mulheres que tem aí, para mim poder ver quem era eu. Porque eu era uma pessoa totalmente fora do negócio, eu não me misturava, eu não ficava em lugares nenhum. E hoje eu aqui, quando eu olho para mim, eu falo assim, Deus, eu fico besta, porque eu falei, como que eu estou fazendo live? Eu faço eventos, eu faço palestra, eu faço. Eu digo, olha o que Deus faz com a gente através de uma decisão que você toma. É tudo, é decisão também, né, Dri? Porque eu era totalmente Tu travada, mas disseste através uma da coisa mão. muito importante. Bem no início, eu comentei que tá tudo dentro de nós. Então, veja, o que que tu fez? Tu buscou dentro de ti todo um potencial que tu já tem. Tu só não explorava ele. Assim como tu tem outros que tu ainda vai descobrir. Pois é isso aí. A gente tem, Deus já nos deu, a gente só precisa buscar ajuda de pessoas certas. Ontem mesmo eu tenho minha mentora e você falou algo aí, né, que cada uma da sua mentoria tem algo. E ela me perguntou também, umas perguntas que às vezes você fica com a cabeça bugada. Eu digo, opa, peraí, mas eu tô, né, eu tô fazendo assim. Não, peraí, é assim. O que você. Ontem ela fez umas perguntas para mim que eu falei, opa. Então eu tenho que ver qual é mesmo o meu caminho. Porque muitas das vezes eu quero fazer algo que não é aquilo que está sendo para mim. Eu tenho que ter mesmo uma direção, igual você pegou essas mulheres de 40, 50, tal. Foi, mas na hora que você recebeu isso, você falou: peraí, eu falo com bebê, eu falo com tudo, por que, que eu vou ter que escolher? Não é que a gente. Mas a gente tem que ter, né, Dri, um nicho mesmo de trabalho do que você quer, né? E através, eu falo que Deus foi quem me resgatou, mas através da análise corporal, das terapias, eu sou essa mulher hoje. Por isso que eu defendo muito a análise corporal e comportamental. As pessoas falam de terapia, eu digo, gente, isso olha, faz todo sentido na vida de alguém. Quem bem soubesse, fazia, gente, terapia, buscava conhecimento, porque te ajuda demais. Então, eu sou essa hoje devido à análise corporal, que eu fui buscar conhecimento, fui fazer primeiro e depois fui me especializar para poder estar aqui hoje. Cícera, eu fico imaginando que a terapeuta que tu tiveste, ou terapeuta, enfim, o que que ele fez? Ele colocou luz naquilo que tu já tem dentro de ti, né? Então, é isso que eu digo, assim, nós não inventamos nada. Eu sempre converso isso com as minhas mentoradas. Olha, não, eu não vou caminhar por ti. Uhum. Eu escuto muito assim, né? Ah, não, porque vai dar tudo certo, porque Deus quer, Deus está me ajudando. Eu digo, ótimo, Deus quer o melhor para nós. Só que Deus não consegue caminhar por todo mundo. Deus não consegue pegar. Então, assim, tem a parte de Deus, que é nos iluminar, nos Uhum. trazer energia, nos É. trazer força, nos trazer esperança, mas tem a minha parte, que é caminhar com as minhas duas perninhas, usar. Então, assim, eu tenho que usar todas as ferramentas maravilhosas que ele me deu e fazer a minha parte, porque a parte dele ele faz em tempo integral.
que é nos dar essa luz para a gente poder ver essas coisas. Isso que tu falou, Cícera, eu acho muito importante. E aqui eu não falo de religião, eu Sim, falo de Deus, né? Aí, sim, mas eu acho muito importante. Eu acho bom a gente falar sobre isso, porque ter esperança, ter fé em algo, nos torna seres melhores. Não quer dizer que aquela pessoa que não acredita em nada também não seja uma pessoa boa, porque o que nos define não é aquele nome que eu dou para religião ou não, sim. é para as minhas atitudes. Eu sempre digo que a melhor religião é a minha atitude, né? A forma como eu me comporto quando eu estou sozinha, quando eu estou com os outros, é a minha religião. Então, daqui a pouco eu posso não ter religião nenhuma, ser à toa, como eu brinco, né? Ateu, mas eu tenho um comportamento que talvez aquela pessoa que faça absolutamente tudo dentro de um direcionamento religioso, mas ela não tem aquele exemplo, não tem aquele amor natural. Então, e eu acho isso importante no ser humano, sabe? Esse amor primeiro por si, porque como é que a gente vai amar os outros, Cícera, se eu não sei me amar? Porque Verdade. aí que tá, tudo começa dentro de nós. E a gente busca muito fora. Aí a gente volta para a questão do espelho, entendeu? Nós buscamos resolver as nossas vidas de uma forma externa, porque a gente acaba, o outro é que tem o problema, o trabalho é o meu chefe que não gosta de mim, é um colega que quer o meu lugar, tudo eu terceirizo. E aí eu não mudo, porque eu me coloco numa posição de que eu estou sendo vítima daquelas situações. Não podemos também ir para o lado contrário. O que seria o lado contrário? É eu achar que eu sou o problema. Aí que tá. Eu não sou vítima e nem sou o problema. Eu sou a solução. Eu sou protagonista da minha vida. Então eu já trabalhei em ambientes ruins, que eu digo, sabe, tem pessoas brigando, principalmente nas minhas lideranças. Eu sou daquela opinião que os incomodados se retirem. Eu nunca pude ficar desempregada, porque eu tinha meus boletinhos para pagar. Então, eu silenciosamente procurava outro lugar. Mas eu sabia que aquele ambiente ruim ia me fazer mal. Então, eu procurava um outro lugar, às vezes até ganhando menos financeiramente, mas eu tinha paz para trabalhar. Então, eu gosto sempre de comentar também isso, sabe, Cícera? E eu sempre disse isso nos meus grupos de trabalho, né, para as pessoas. Nós não somos vítimas, nós somos agentes de mudança, mas de mudança da nossa vida. Enquanto a gente quer mudar o externo, nada acontece, porque está dentro de nós. E é justamente aí que entra o bendito espelho. Eu já tive mulheres que eu conversando com elas, quando eu digo protagonismo, assumir, né, o teu papel como mulheres, eu acho que tem algumas que pensam assim: ah, mas se eu mudar, eu vou ter que me separar, eu vou ter que. Gente, assumir o nosso papel, assumir o nosso lugar, de uma certa forma, eu acredito que vai nos trazer um relacionamento ainda melhor com os nossos companheiros. Por Sim. quê? Porque na maior parte das vezes, eu digo na maior parte porque a gente sabe que tem uma boa parte aí de exceções, né? Que nós temos aí companheiros, enfim, que acabam querendo nos colocar dentro de um sistema que ele acha conveniente. Mas vamos pensar em companheiros saudáveis como os nossos, né? Porque meu companheiro é como o teu. Me incentiva, me apoia, mas independente dele me incentivar e me apoia, eu me incentivo e eu me apoio. O incentivo e o apoio dele é maravilhoso, mas eu sei o que eu preciso como ser humano. Então, antes de eu fazer só porque eu tenho o apoio dele, eu tenho que fazer porque é importante para mim. E eu sempre digo isso para as mulheres. Buscar esse equilíbrio vai fazer eu ser um ser humano melhor. Se eu for um ser humano melhor, eu vou fazer quem estiver ao meu lado mais feliz.
Porque como é que eu vou dar para outra pessoa uma felicidade que eu não sinto? E eu digo isso pensando em filhos, em amigos, em familiares, relacionamento. Eu não consigo compartilhar de verdade, Cícera, sentimentos que eu não tenho dentro de mim, entendeu? Então, eu penso o seguinte: o meu coração é a minha bússola, o meu coração é o meu gerador de energia. Se o meu coração, se a minha alma não estiver alimentada com o meu próprio amor, como que eu vou transmitir? Eu vou dar amor, mas vai ter uma hora que essa fonte vai ficar, eu não vou dizer secar, porque nós somos uma fonte inesgotável de amor, mas ela vai estar ali naquela parte, sabe, vermelhinha, apitando, você precisa recarregar. Então eu acho muito importante esse olhar no espelho com amor e buscar esse equilíbrio. Então o ser melhor não é para se separar, é para viver melhor com os nossos companheiros. Não gosto de água, uma pausa. Bebe alguém aí. Eita. Olha, entrou aqui, olha, tá falando da mentora, né? Entrou minha mentora, aí, maravilhosa, né? Que tem me ajudado, né? A Jaqueline Oliveira, analista e psicanalista. Ela é essa mulher aí que tem me feito essa mulher que eu sou hoje, né? Que tem me ajudado, tem ficado minhas orelhas em algumas coisas, né? Porque eu acho que isso é a mentoria, né? É você colocar ali no caminho, né? A Letícia, bem-vinda aqui na nossa live. Hoje a gente tá falando, gente, da gente se olhar no espelho e se ver, né? Não só o externo, mas o interno. Falando de vários assuntos aqui, né? Hoje a Adriana veio aqui tirar várias dúvidas aí, né? E eu creio que essa live tem propósito, né? Eu falo sempre que minhas lives, eu fazia outro formato de live, né? Ano passado, aí parei. Esse ano eu fiquei parada, aí Deus vem falando comigo. E eu venho fazendo um formato totalmente diferente com mulheres, né? Trabalhar para as mulheres, né? Para essas mulheres se valorizar, né? Porque a gente sabe que tem mulher que precisa desse incentivo. Como eu precisei, né? Um dia, hoje eu posso, né? Através de uma live, ajudar outras mulheres também a chegar, né? Ou até passar do que eu faço hoje, né, Adriana? E hoje eu tenho trazido mulheres aqui, nossa, mulheres maravilhosas, para falar um pouquinho do seu trabalho, para falar o que elas fazem, motivar outras. E hoje, né? Não foi diferente trazer essa live, né, para falar dessa nossa autoestima, né? Porque muitas das vezes a gente se compara demais. A gente quer ser algo que a gente não é. Então, através disso, a gente consegue chegar onde a gente tem que chegar e onde a gente tem que estar, né? E aqui tem uma perguntinha, né? Como fazer para motivar uma mulher a se cuidar, a levantar a sua autoestima? Uma mulher que a gente às vezes fala algo, mas isso, mas tem sempre uma, uma resposta negativa. O que fazer com a mulher assim, Adriana? Sinceridade, Cícera. Bom, desculpa pela passar essa Imagina, espaço. Mas, fica né, tranquila. eu fui esquentando falando, falar eu me empolgo, né? Cícera, a verdade verdadeira é que nós não podemos fazer pelo outro aquilo que ele não queira fazer. Nós incentivamos, nós motivamos, nós estamos aqui agora dando o testemunho dos nossos exemplos. Nós não estamos aqui agora nos fazendo de perfeitas e nem de poderosas, não. Nós estamos aqui justamente trazendo as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, que foi aonde a gente buscou para se superar e nós estamos compartilhando. Então, nós não vamos fazer nem milagre e nem obrigar ninguém a nada. Esta é uma decisão que a pessoa tem que tomar se olhando no espelho, mas aquele olhar real, verdadeiro. Porque quando uma mulher quer algo, Cícera, não tem para ninguém. Porque nós somos generalistas, nós fazemos mil coisas ao mesmo tempo. Nós nos dividimos em várias partes, é uma característica nossa. Mas ao mesmo tempo que é uma característica, é um ponto fraco. E como a gente quer e faz
muita coisa ao mesmo tempo, a gente acaba se dispersando de nós mesmas. Então, nós queremos ser a melhor amiga, a melhor filha, a melhor mãe, a melhor. Tudo nós queremos ser. Bom, não existe um melhor em nada. A gente tem que ser o melhor dentro das nossas características, sempre com equilíbrio. E, de novo, se eu não me enxergo e só quero ser melhor para os outros, essa conta não. Assim, ó, é matemático, sabe, Cícera? Embora a gente esteja falando de sentimentos, enfim, mas é matemático. A conta não fecha. Se só sair e não entrar, não vai fechar. Do mesmo jeito que só entrar, e eu não compartilhar, também não vai fechar. Então, nós, assim, ó, eu tenho que ser extremamente sincera, porque eu sempre digo, eu não vendo mágica, né? O trabalho que eu me proponho a fazer, ele é real, ele é verdadeiro, ele dá certo desde que a pessoa queira. Porque é a mesma coisa que tu faz. Embora nós tenhamos e estudamos constantemente formas novas de ajudar, de abordar, mas nós vivemos isso na prática. Então, nós não estamos aqui trazendo uma solução do tipo, faça que vai dar certo. Dá certo, é viável, é possível. E não precisa ir para Harvard, como eu brinco, estudar para poder provar isso. Mas tem um tempero que, se ele não tiver, não funciona. Que é a pessoa querer. Ela precisa querer. Ela precisa acreditar nela. Se ela acreditar e se ela quiser, ela faz. E aí nós entramos com o nosso apoio, com o nosso aprendizado, com o nosso incentivo, com os nossos tropeços, entendeu? Mas o melhor que nós podemos dar para essas mulheres é o nosso testemunho, é o nosso exemplo de que é possível. E quando eu digo é possível, não é assim, ah, mas eu vou ter que gastar o que eu não tenho. Tem várias formas da gente se ajustar, se ajudar. Nós estamos agora fazendo o quê? Nós estamos falando, dando ideias. E ninguém está pagando nada para isso, Cícera. E mesmo sendo, né, gratuitamente, nós estamos fazendo no nosso coração. Quantas pessoas querem assistir? Quantas pessoas vão assistir? E talvez se nós estivéssemos cobrando, talvez a audiência fosse maior. Isso prova que dá para acontecer gratuitamente, de coração para coração, desde que a pessoa quer. Então, quando ela não quer, ela diz: eu não tenho dinheiro, eu não posso. Ela tem N justificativas para fazer. Mas se ela quiser, e nós sabemos disso, né, Cícera? É possível, mesmo sem ter um centavo para gastar e investir, desde que ela queira. Nossa, Adri, aí você pegou mesmo, porque, como você falou, às vezes, é como você falou, a pessoa está recebendo de graça, mas ela não quer sair daquilo. E muitas das vezes você vai, faz algo e cobra e vai. Por que será? Por que será isso, né? E assim, como você falou, é uma pergunta, mas é algo para a gente, né, colocar aqui. O que fazer quando a pessoa não quer, não tem o que fazer? Né? Você vê, eu perguntei, mas não tem o que fazer se você não se dispor a ser ajudado, a ser transformado. No meu caso, se eu não tivesse me permitido a mudança, será que eu não estava lá, aquela Cícera ali de 10, 12 anos atrás, do mesmo jeito? Não, mas eu me permiti a mudar. Eu digo, eu não quero ser essa pessoa. E cada dia mais eu me permito a ser ensinada, porque tem alguém que vai saber mais do que eu para me dar uma direção. Então, quando eu falo da minha mentora, né, da Jaqueline, ela tá ali me ajudando e eu sou grata. Não é que aí a gente fala assim, ah, como você falou do financeiro. Gente, tem dia que eu não tenho filho, que eu não tenho, não, mas eu vou dar um jeito. Eu quero sair disso. Eu vou me virar para mim. Você acha que eu não corro para pagar, para fazer? Porque nós estamos aqui fazendo, como você mesmo falou, grátis. Mas para chegar até aqui, eu tenho que ter um investimento na minha vida. Mas uma coisa que eu falo sempre para as mulheres: investir em você não é dinheiro jogado fora.
Não é. Investir na gente é muito importante. Então, essas mulheres que vão ver essa live, vai ficar aí gravada, invista em você. Invista. Tem coisas que não é caro, tem cursos que não é caro, tem pessoas como você, como a Já, como eu, dá pra gente ajudar. Vamos, quer vir? Venha que a gente. Não é questão financeira, é questão de você querer se dispor. Porque tem muitas que têm muito dinheiro, mas também não quer sair. Tem muito dinheiro, mas também quer ficar lá. É, Né? Então, a questão, né, Cícera, é que quem quer, acha um jeito. Quem não quer, uma desculpa. então, Com o mundo que nós temos hoje, o celular nos leva para qualquer lugar do mundo. Ele é um invento maravilhoso, do mesmo jeito que ele é uma prisão. A questão é como eu escolho usar. Então, eu posso usar o celular para estudar, para ouvir coisas boas, para alimentar a minha alma, como eu posso usar o celular para me aprisionar em crenças que não são verdadeiras, para me aprisionar em mundos que não são reais, porque quando a gente vê, né? A gente vê, eu acho muito bacana, sabe, Cícera, essas pessoas que já têm essa notoriedade pública, quando elas expõem as suas fragilidades, porque elas estão justamente querendo mostrar isso. Olha, eu posso ter a fama, eu posso, mas eu tenho dores, eu tenho perdas, eu tenho ansiedade. Então, é isso que as pessoas precisam entender. Todo ser humano, independente do que ele tenha materialmente ou não, do que ele tenha de publicidade, todos nós temos as mesmas dores, as mesmas alegrias e as mesmas tristezas. Como a gente administra isso e como a gente procura enxergar. Então, por exemplo, eu posso ver, tu me conta uma coisa, eu posso ver aquilo que tu me contou de uma maneira muito difícil, ou eu posso ver aquilo de uma maneira positiva. Este como eu enxergo é que faz a diferença. Nós não estamos aqui falando, que o mundo é maravilhoso, que não é um mundo encantado de Alice, é vida real, né? Com dores, com alegrias, mas como que a gente administra essa vida real? Entendeu? Sofrendo ou vivendo e superando e aprendendo. Então, tu também disseste isso. Nós estamos aqui, para a gente estar aqui agora, a gente precisa investir. Nós temos que ter internet, a gente tem que ter uma série de coisas. Mas nós estamos aqui com o nosso coração. Nós não estamos aqui esperando plateias. Se uma pessoa, se uma palavra do que a gente disse agora ecoar para alguém daqui 1 ano, 2 anos, não importa. Sabe, quando eu recebo, Cifra, algum comentário nos posts, né, que eu faço, nossa, me dá aquela sensação de, nossa, fez sentido para alguém. E isso não tem preço, porque significa que eu estou sendo coerente, que eu estou falando uma verdade que outras pessoas também estão sentindo e estão precisando ouvir. Então, essa é a diferença. Eu não tenho nada contra, por isso que eu digo assim, hoje em dia tem trabalhos maravilhosos na internet, mas eu, por exemplo, tudo que eu quero é fazer. Eu não quero ser nunca, jamais a pior, mas também jamais vou ser a melhor. Eu simplesmente vou ser a Adriana. Não vou estar, talvez, com a melhor, né, luz no vídeo, nem o melhor som, mas deu para escutar direitinho? A minha comunicação tá clara? Tá uma apresentação legal, bacana? Tá ótimo. Então não é o meu melhor equipamento, mas é o melhor que eu posso dar como ser. Então, isso é o que me motiva, independente de como tu disseste, né? A gente trabalha porque precisa, né? É claro, eu já não tenho a mesma necessidade que eu tinha antes, porque eu também me organizei ao longo do tempo financeiramente, né? Eu vim para o interior para ter uma vida também mais tranquila, aonde também eu tenho uma qualidade de vida melhor, com menos gastos, mas os boletins estão lá para pagar, né? Parte de saúde, que nunca para de crescer, mas a gente precisa continuar investindo no nosso conhecimento, né, Cícera? E tu sabe disso.
A qualificação, ela tem o seu valor. E esse valor que a gente passa minimamente para as pessoas, mas o que nós passamos de experiência, de sabedoria, com o nosso aprendizado, com o nosso coração, não tem estudo que pague. É verdade, Dri, você falou tudo, né? Às vezes, a gente está num mundo que as pessoas às vezes julgam, né? Porque você está fazendo algo, estudando, né? Mas o que você aprende, o seu conhecimento, ninguém vai tirar de você. É como você falou, quando você recebe, nem que seja uma mensagenzinha lá de algo que você fez, nossa, enche nosso coração de alegria. Porque assim, eu falo sempre, não é nada sobre mim, eu sei que tudo é sobre Deus, tudo que eu faço é primeiramente por Deus, porque eu não sou nada. Quem é essa Cícera, meu Deus? Que até um tempo atrás ninguém sabia nem quem, mas Deus vem me capacitando através dos meus esforços, de eu entrar em algo que eu quero aprender. Eu me coloquei para sair de onde eu estava, lá daquele escuro que eu era, a minha vida. Então hoje eu faço isso com todo o amor do meu coração, igual você falou. A gente tá investindo aqui. É como você falou. Eu estou investindo na internet, eu estou investindo na energia, eu estou investindo no meu tempo, que eu poderia estar fazendo outra coisa também, mas eu estou aqui passando algo que Deus quer que eu faça, né, para a pessoa. Mas tem pessoas também que não valorizam, porque muitas das vezes a gente quer fazer algo para ajudar. Ah, mas é caro. Ah, isso não sei o quê. Gente, não é caro. Eu sou a pessoa que falo sempre, não é caro você investir em você. Investir em conhecimento, investir em ajuda para você. Quando eu vejo as mulheres falando, ah, eu não vou não. Às vezes a gente faz um evento de mulheres, alguma coisa, cobra um preço mínimo. Ah, mas cobrado. Eu digo, gente, não é cobrado. Eu não estou cobrando para mim. Porque quando a gente faz algo, Dri, né? A gente tem um investimento. A gente vai precisar de um espaço, a gente vai precisar de alguém que vai colocar o som, a gente vai precisar de alguém que vai fazer um coffee break. E como que você faz se você não tem uma pessoa, investimento? Do seu bolso sozinha, você não consegue. Mas isso, para muitas pessoas, aqui, eu não estou falando, a maioria faz com todo amor, igual a gente vai ter, né, um evento aí com as mulheres aí do grupo, do Lucro Rosa aí, que elas me convidaram para ajudar, a gente vai ter dia 31 agora de maio, um evento com Eu vou ir. mulheres, né? Então, a gente vai ter duas mulheres maravilhosas que vai trazer um conhecimento Tenho que fazer espetacular para a gente. minha inscrição, inclusive. Então, menina, mas ó, elas colocaram, não é cobrar, elas colocaram um valor simbólico. Uma vem de Campinas, outra vem de São José dos Campos. Elas me pediram ajuda de gasto com todo amor, porque eu amo fazer esse trabalho, de estar junto, de interagir com as mulheres. E também vai ter um evento grande também da minha mentora aí, que eu já vou divulgar aqui também, da Jaqueline. Vai ser em setembro, vai ser uma imersão de 3 dias. 3 dias ali de busca, de conhecimento, para você, mulher. Então, mulher, já vai lá no Instagram dela, na bio dela, já tem tudo lá. Você se inscreve para esse evento que vai ter. Então, gente, a gente tem que investir na gente. Ah, mas não sei quanto que é, mas vai lá, vê com ela. Ó, eu vou pagar em 200 vezes, paga do jeito, vende bolo, vende o que for para você investir em você. E também, eu também estou organizando um evento também, que já já vou soltar aí também para nós, né, para a gente fazer também agora também, acho que ou julho, agosto, acho que vai ser em agosto que eu estou organizando aí, já já, gente, vocês vão ver, é um projeto que Deus colocou no meu coração, que está nascendo para a gente colocar essas mulheres. Então, mulheres, quando a gente coloca coisas, chama vocês, vão, porque vocês vão aprender muito, vocês vão agregar muito na sua vida, né, Adri? Então, eu falo, eu sou daquelas que incentiva as mulheres buscar ajuda e conhecimento, que aqui eu estou aprendendo com a Adri. Eu estou aprendendo com ela. Ela fala coisas que eu escrevo aqui. Eu falei, caramba, isso aqui, ó. Então, quando a gente tem essa troca de experiência, a gente não só dá, a gente aprende, né, Adri? Eu te garanto que quando você está com essas mulheres aí que você atende, você aprende com elas. Muito com elas. Aliás, eu sempre digo que elas me dão um norte muito importante. Para tu ter uma ideia, eu me lembro que ano passado eu conversei com algumas pessoas. E sabe que foi a coisa que mais me impressionou? É que muitas mulheres eu perguntava assim: mas o que que você gosta de comer? Ah, não sei. Eu digo, tá, mas quando tu tá sozinha em casa, né? Tipo, os filhos já cresceram, já casaram, o que que tu faz?
Mas tu gosta de comer pipoca vendo uma série? Ah, não sei. Ou seja, a quantidade de mulheres que não sabem o seu próprio gosto. Se você perguntar, ela sabe dos outros. O que os outros gostam de comer, de sobremesa. Mas elas não sabem. Aí é aquilo que eu te digo de novo, né? Como que eu me proponho a fazer tudo pelos outros se eu não faço por mim? Sabe aquele pequeno menino? Eu brinco sempre assim, ó. Uma balinha, 5 minutos. Por isso eu digo assim, não é uma questão de gastar. Mas, por exemplo, se eu sentar 5 minutos na rua, no sol, botar o pezinho na grama, 5 minutos agora eu vou respirar. Porque não é uma questão de quantidade. Ah, né? Se a gente pudesse, né? Aquela 1 hora fazendo uma massagem, seria ótimo. Mas que eu sente 5 minutos no sol, quietinha ali, e daqui a pouco eu mesma faço uma massagenzinha no meu pé. Ou seja, tem tantas maneiras, Cícera, da gente se mimar. Eu, inclusive, estou preparando alguns materiais falando sobre isso, alguns e-books, né? Para justamente desmistificar que a gente, para poder se ajudar, tem que necessariamente gastar. Para começar, a gente tem que gastar o nosso tempo, a gente tem que gastar a nossa vontade. O maior investimento, Cícera, não é o financeiro. O maior investimento é o da minha vontade. Então, se a pessoa não consegue investir a própria vontade nela própria, ela pode gastar todo o dinheiro do mundo que não vai resolver. Ela pode ter os melhores terapeutas, as melhores roupas, as melhores viagens, mas se ela não investir nesse sentimento dela ser feliz, porque ser feliz para mim é isso. Porque, né, o que é ser feliz? Aí a gente já entra numa outra história que dá para uma outra live de outro dia. Mas, É verdade. exatamente. É esse bem-estar consigo mesmo, entendeu? É se olhar no espelho e se gostar, tá tudo bem, né? Então, uma suguinha aqui, uma suguinha, pra idade, tá tudo bem. E a É, gente vai seguindo em frente, entendeu? ai, que bênção, Adri, que maravilha, que, olha, que a gente podia ficar aqui até, né, falando desses assuntos, né, mas hoje eu acho que a gente deixou um recado muito importante, né, para nós mulheres, a gente tem que se olhar no espelho e ver de dentro para fora, né, não, quem sou eu? O que é que eu sou? O que é que eu gosto? O que é que eu gosto de comer? Qual o meu prato preferido? Qual é a minha sobremesa? E como você falou, tem muitas mulheres que não sabem. Não sabe o que gosta. Eu, se me perguntar o que eu gosto, ó, não me pergunte não, porque eu vou falar e muito bem falado. Então, quando a gente se conhece, a gente consegue viver bem e se olhar no espelho e se achar maravilhosa. Porque é isso que eu faço. Eu falo, Senhor, eu sou maravilhosa, porque eu sou tua filha, eu sou filha amada do Senhor. Então, como que você vai olhar no espelho e você vai achar defeito? Lógico que a gente vai ter nossas ruguinhas, vai ter nossos cabelinhos brancos que vai nascer. Isso aí é normal. E glória a Deus que nós vamos ficar assim. Cabelinho branco, né, a ruguinha aparecendo. Mas aí a gente vai dando um jeitinho, coloca uma maquiagemzinha, tampa ali um buraquinho e vai indo. Mas você tem que se olhar de dentro para fora. Você tem que se amar. Porque, como você falou, como que eu vou dar algo se eu não tenho? Eu só dou o que eu tenho. Então, a gente tem que se conhecer verdadeiramente. Dri, que prazer ter você. Deixe aí um recado aí para essas mulheres, levantar essas mulheres, que foi um prazer ter você aqui. E com certeza a gente vai ter outro tema aí para nós abordar aqui nessas lives, porque eu creio que isso faz toda a diferença, né? Da gente abordar temas, né? Igual você coloca vídeo lá no. Gente, segue ela lá, viu? No Instagram. Quem não segue, segue essa mulher que tem muito conteúdo lá. Hoje eu peguei várias coisas lá, estudando um pouquinho, porque como as lives que eu faço, eu vou estudando a pessoa. Então, lá tem muita coisa legal. Então, vai lá. Quem não segue ela, segue lá. E também quem não me segue, vai me seguindo também, que tem muito conteúdo bom também. Dri, deixa um recadinho aí para essas Obrigada, mulheres Cícera. É assim, eu maravilhosas. espero que essa oportunidade seja a primeira de muitas, Com né? certeza. Que a gente faça de parcerias juntas. E eu gostaria só de finalizar que, quando a gente fala tudo isso, de novo, equilíbrio.
Nós, mulheres, principalmente, nascemos com alguns sentimentos que, além da gente nascer, nós somos criadas com sentimentos de culpa, né? Se nós não pensamos nos outros o tempo inteiro, nós somos egoístas, temos que fazer tudo de novo, equilíbrio. Aqui nós não estamos falando em vinha ao mim, seja feita a minha vontade, não. Equilíbrio, né? Eu faço porque eu também faço para mim, eu dou porque eu também dou para mim. Então, assim, nós temos que trabalhar e tirar culpa, sentimentos de egoísmo, se cuidar para que a gente possa dar de verdade o nosso melhor. Não é, não é um sentimento de egoísmo, porque isso também está muito dentro de nós. Então, isso que eu gostaria de, né, finalizar a nossa conversa, para que todas as mulheres pensassem nisso com carinho. Que tudo que a gente está compartilhando com vocês é com todo amor, carinho, com toda a nossa verdade, nenhum tipo de, como é que eu posso dizer, de condenar, de julgar, de não. Nós fazemos o nosso melhor com as melhores ferramentas que a gente tem. E o que nós queremos é compartilhar também as ferramentas que a gente tem adquirido para somar e a gente ter uma vida melhor. Mas não só a minha, não só a tua, a de todas as pessoas que a gente conseguir alcançar. Amém, amém. E isso mesmo, Adri. Aqui não somos melhores do que ninguém, de jeito e maneira nenhuma. Aqui qualquer uma mulher pode fazer o que nós estamos fazendo, é só ela se permitir. Se permitir, porque um dia, para mim estar aqui, eu se permiti. Eu me permiti abrir uma rede social que nem sabia como fazer. Hoje eu estou aprendendo, mas por quê? Porque Deus me deu algo para fazer, um propósito que eu tenho com isso. Essas lives têm um propósito certeiro, eu sei qual é. Então, por isso que eu estou aqui. Então, Dri, muito obrigado, meu amor. Gratidão a Deus pela sua vida. E vamos ter muito mais live dessa, parcerias aí no mundo, eventos que a gente pode trabalhar aí juntos, se Deus quiser. E quinta-feira que vem outra aí amada, maravilhosa, que já fechei aqui com ela. Vai vir trazer outro assunto também para as mulheres. Então, mulheres, todas as quintas aqui, eu estou aqui com uma convidada maravilhosa. Também pode ser um convidado também, né? Que tem uns homens também aí, muito empoderados também aí, né? Então, que uns homens que podem ajudar outros homens, que a gente fala de mulheres, mas tem homens que precisam também, né? Eu falo pro meu marido, eu falo, vai fazer alguma coisa com os homens. Ele, não, ele dá risada comigo, porque eu já sou essa, né? Ele já é mais, mas a gente está aí, né, com os projetos, e eu creio que Deus vai fazer com esses projetos saiam do papel. Dri, mais uma vez, gratidão pela sua vida, por esse tempo maravilhoso. Pessoal que entrou, muito obrigado. E quinta-feira, se Deus permitir, estarei aqui de novo compartilhando. Beijo, minha amada.